bem, vamos falar de torque, então, usando o seguinte exemplo. Aqui nós temos aqui a gente tem uma chave, né? Tentando retirar a ideia de uma chave como essa. Você pode usar ela para apertar um parafuso, uma porca, ou você pode afrouxar essa porca, tanto faz, né? O ponto importante aqui é o seguinte: observe que nessa situação a gente tem 3 forças aplicadas aqui. A gente tem uma força aplicada muito pertinho do eixo de rotação, que ele está bem marcado aqui, ó, bem no centro da nossa porca. A gente tem uma força A que está aplicada bem perto desse eixo de rotação. A gente tem uma força B que está aplicada mais afastado desse eixo de rotação. E a gente tem uma força C, e que vem um ponto importante, ela está aplicada exatamente no mesmo ponto que a força B. Qual que é a diferença? A direção e o sentido. A força B e a força A são todas perpendiculares. Observa aqui, ó, há uma linha que passa pelo eixo de rotação. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui e as forças A e B formam 90 graus. Isso é uma coisa muito importante, porque a força C ela está alinhada com essa reta que vai passar tanto pelo ponto de aplicação quanto pelo ponto O, que está exatamente no eixo de rotação. A gente diz que a linha de ação da força C passa pelo eixo de rotação. E aí eu quero te perguntar intuitivamente. A primeira pergunta que eu imagino que de cara você já vai conseguir responder. Qual dessas 3 forças, ou de qual dessas 3 formas você não vai fazer para poder desrosquear essa porca aqui? Não precisa pensar muito para perceber que é da forma da força C, né? Se você aplicar uma força C aqui, você no máximo vai conseguir empurrar esse parafuso para um lado ou para o outro, quebrando ele. Mas se você empurrar ele dessa forma, ele não vai girar de jeito nenhum. Para você causar uma tendência de giro, para você fazer essa porca rotacionar, seja apertando, seja afrouxando, você tem que ter, no mínimo, algum ângulo em relação a essa linha que passa pelo eixo de rotação. Então, você pode agora aplicar uma força como uma força A ou como uma força B, para que você vai conseguir, com êxito, rotacionar essa porca. Qual que é o segundo ponto agora importante? Já sabemos que a força C ela não vai conseguir causar rotação e que as forças A e B vão conseguir causar essa rotação. Minha pergunta agora é o seguinte: se você estivesse fazendo essa força, em qual dos 2 casos, aplicando ela mais próxima do eixo ou mais afastada, em qual dos 2 casos você teria menos esforço? Ou ainda, em qual dos 2 casos você teria menos dificuldade para fazer isso aqui rotacionar? Se de repente o exemplo da chave para poder abrir a porta que não está muito legal, você pode pensar no seguinte: pensa na porta do seu quarto, pensa onde está a maçaneta dessa porta, e pensa no seguinte: se você tentar girar a porta perto da dobradiça, é mais fácil ou é mais difícil de fazer essa porta abrir ou fechar, fazer essa porta girar? Afinal de contas, uma porta está presa por uma dobradiça girando em torno de um eixo. No fundo é isso que está acontecendo. Tá? Então, eu espero que você tenha observado, tenha percebido que quanto mais próximo você tiver do eixo de rotação, mais difícil é de você fazer essa rotação. Ou seja, de todas as 3 forças que tem aqui, A, B e C, a mais eficiente é a força B. Primeiro porque ela está aplicada numa direção que é perpendicular ao eixo de rotação, nota isso, já vimos que isso é importante, né? E segundo, porque ela está aplicada a uma distância muito maior. A distância de aplicação dessa força aqui em relação ao eixo de rotação é a maior de todas, dentre essas 3 que aparecem aqui. Tá? E por que isso acontece? Porque a força B está aplicando o que a gente chama de torque. Ela está aplicando um torque nessa chave que, por sua vez, vai transmitir o movimento de rotação para essa porca que está aqui. Tá certo? A mesma ideia vale para a porta do seu quarto. A maçaneta está sempre colocada na extremidade oposta da dobradiça. Por que isso? Para que você consiga exercer um torque, ou seja, consiga fazer aquela porta girar com o mínimo de esforço possível. Essa que é a ideia do torque aqui. Então, o torque é uma grandeza que mede vou colocar assim, ó, tendência, mede a tendência de giro que uma força é capaz de produzir.
Então, o torque é uma grandeza que mede a tendência de giro. Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessas situações, tendência de giro, o que isso quer dizer? Você pode pensar assim, o quanto que aquela força contribui e colabora para que o giro aconteça, para que a rotação aconteça. Tá? Se você empurrar de forma adequada, vai contribuir muito. A forma adequada é essa daqui. Lembra, manter esse ângulo aqui, ó, deve existir um ângulo. Aqui nós estamos no melhor cenário, que é um ângulo perpendicular. Agora, um ângulo de 90 graus. Agora, se você fizer uma força, aplicar uma força, e a linha de ação da força vai passar pelo eixo de rotação, você não vai conseguir fazer esse cara rodar. Então, a tendência de giro dele é zero. Tá? Então, você nota que torque depende do valor da força, mas também depende do ponto de aplicação dessa força. Não basta você aplicar uma força com valor diferente de zero, você tem que aplicar ela num ponto correto e de forma correta, senão você não consegue fazer com que ela faça o corpo rodar. Essa aqui é a ideia. Só para deixar claro aqui, ó, eu estou pensando na força C, mas você pode pensar numa outra força que atue assim, por exemplo, ó, diretamente aqui no ponto. Ela não vai fazer esse parafuso rodar, ou você pode pensar numa outra força que atue assim, ó, passando pelo ponto, também não vai fazer esse parafuso rodar. E aí, matematicamente, a gente pode dizer que o torque de uma força F é o valor da força vezes uma distância. Que distância é essa? É a distância desde esse ponto de aplicação, desde o ponto de rotação, né, desde o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Certo? E essa distância que está aqui, ó, não é exatamente uma distância, é uma distância medida perpendicularmente. Você vai ver isso em alguns livros chamando de braço de alavanca. Eu vou mostrar uma segunda situação em que a força não é perpendicular para você enxergar um pouquinho melhor o que eu estou chamando de braço de alavanca. Tá? Então esse D não é propriamente distância, mas é uma distância que seja perpendicular ao ponto de aplicação da força. Tá? Então nesse caso aqui, se eu fosse calcular o trabalho, o torque da força A, eu teria que pegar o valor da força A e multiplicar pela distância desde o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força A. Eu estou chamando isso aqui, vou chamar isso aqui de dA. Se eu fosse calcular o trabalho da força B, que são as duas que nesse exemplo aqui produzem torque, eu vou pegar o valor da força B e multiplicar por um negócio que eu estou chamando de dB. Quem que é esse dB? É a distância daqui até esse ponto de aplicação aqui. Ó. Essa é a distância aqui toda. Tá? Então você observa que esse produto tem um menor valor do que esse daqui. Esse produto aqui tem um valor mais baixo do que esse aqui. Logo, o valor do torque produzido pela força B é maior do que o torque produzido pela força A. Mas uma observação, eu estou chamando de D aqui, mas alguns livros, algumas bibliografias chamam de L também, ou R, ou X, enfim. É só para você saber que isso aí está relacionado com a distância que foi destacada ali na figura. Beleza? Muito bem, esse é o exemplo que eu me referia, no qual vai ficar um pouquinho melhor, um pouco mais fácil de você enxergar o que eu estou chamando de braço de alavanca. Nota que eu tenho aqui uma peça, vamos entender que isso é um cano, tá? Eu tenho um cano, tá certo? Eu tenho um encanamento, aqui o ponto de rotação, o eixo de rotação é esse ponto A que está aqui. Observa que em relação ao horizontal existe um ângulo θ e existe uma força, uma carga P, sendo feita aqui, ó, neste pontinho aqui, tá? Então, observe o seguinte, a primeira coisa que você tem que perceber é, se eu pegar uma linha reta aqui, ó, e prolongar uma linha reta sobre a linha de ação de P, você vai ver que essa linha reta não intercepta o eixo de rotação. Então, isso é um bom sinal, porque quer dizer que a força P vai produzir um torque, sim, em torno do ponto A. Tá? E aí vai uma outra observação. O torque de uma força é sempre calculado em relação a um ponto específico que você escolheu. Eu posso calcular o torque dessa força P aqui em relação ao ponto A, mas eu posso escolher também um ponto B, digamos aqui, e querer calcular esse torque em relação a esse ponto B aqui. Não vou fazer isso aqui agora, vou fazer isso numa situação um pouquinho mais simples e já já a gente discute. Mas a ideia aqui é o seguinte, então, veja que a linha de ação da força P não intercepta o ponto A. Então, isso quer dizer que a minha força P consegue sim gerar um torque em relação a esse ponto A. Muito bem, mas qual distância que eu vou pegar que eu vou usar como referência aqui, né? Qual a distância que eu vou usar na hora de fazer meu cálculo? Vou fazer o pontilhado aqui. Qual que vai ser o valor da distância que eu vou utilizar? Você poderia pensar num primeiro momento o seguinte, o ponto de aplicação é esse, e a distância até o eixo de rotação é L, então vai ser o próprio valor de L. Então vai ser esse próprio valor L aqui.
qual que é o detalhe? Veja que em relação ao comprimento do cano, vou fazer um prolongamento aqui, ó, de uma linha que passa ao longo do cano. Veja que a força não forma 90 graus com a linha azul. A força forma um ângulo que eu vou chamar de, sei lá, de alfa. O ângulo entre a força e a linha aqui do cano é um ângulo alfa, não é 90 graus. Tá, e daí, como é que você pode resolver esse problema? Bom, eu vou te mostrar aqui uma forma que eu acho que é a mais simples de enxergar. Pensa no seguinte, a distância que eu tenho que pegar tem que ser uma distância medida formando 90 graus com a linha de ação da força. Então, a linha de ação da força está aqui, ó, nesse pontilhado vermelho que eu fiz. Se você prolongar uma linha reta aqui, ó, a partir do eixo de rotação, você vai ter aqui, ó, que nesse pontinho, nessa região, ó, eles vão interceptar fazendo 90 graus. Então, esse cara e esse cara vão formar 90 graus. Quem que é a distância, então, lá do cálculo do trabalho, né? O trabalho, que é a força vezes a distância. Quem que é essa distância que interessa aqui? É essa distância aqui, ó. Esse é o D que vai entrar na conta. Esse é o D que eu falei que lá nos livros, alguns livros chamam de braço de alavanca. É esse carinha aqui, tá? Então, como que eu calculo esse carinha aqui? Bom, você já deve ter observado que isso daqui é um triângulo retângulo, aqui é o ângulo θ, e aí você pode usar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, só escrever aqui embaixo, tá? Como se fosse um lembrete. O que é o seno de θ, né? O seno de θ sempre vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso aqui para mim, ó, não me interessa, não dou nome particular para isso, eu vou chamar, sei lá, de B. Aliás, vou chamar de CO, cateto oposto. É cateto oposto dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa mede L, então é CO dividido por L. E agora eu vou pegar o cara que nos interessa, que é o cosseno de θ. Como que eu faço o cálculo de cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto adjacente, que é o D, dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa é L, D dividido por L. Então, se eu quero usar o D na minha conta, eu passo L multiplicando. Facilmente você observa que o nosso D vai virar L vezes cosseno de θ. Tá aí, ó. L vezes cosseno de θ. É esse carinha que nós vamos trazer para a nossa conta, então, ó. Então, o que é F vezes D? O D é esse aqui, não é esse. Então, o torque da força peso, né? Aliás, o torque da força P. Torque da força P, não é peso, da força P. Vai ser P vezes D, que é L vezes cosseno de θ. Aí você pode deixar aqui bonitinho o torque de P. Vai ser P, L, cosseno. Lembra que esse θ é esse ângulo aqui, tá? Não é o ângulo de cá, não. Esse ângulo aqui eu chamei de alfa, tá? Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é você relacionar alfa com θ e tentar determinar qual que é a componente que é perpendicular aqui. Mas eu acho que dá muito mais trabalho. Eu prefiro enxergar o problema assim, tá? Mas isso só foi um apêndice para te mostrar aqui. O que interessa é esse cara que eu estou chamando de braço de alavanca. Nós vamos falar de momento angular, e quando a gente fala de momento angular, esse braço de alavanca vai aparecer de novo. Beleza? Então, basicamente é isso. Muito bem, chamar atenção aqui, né, para o fato que nós já falamos que o torque ele é sempre medido em relação ao ponto. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma barra como essa aqui, né, apoiada em um único ponto, que seja esse aqui, ó. Tá? Vamos chamar isso aqui por simplicidade, a gente pode chamar isso aqui de um ponto A, tá certo? E aí nessa barra, vamos pensar o seguinte, tem um peso, tá? Vamos supor que o peso dessa barra está aqui no meio, tá? Esse aqui é o peso da barra atuando no meio da barra, na metade dela. Poderia ter feito esse desenho mais bonitinho, né? Botando esse apoio lá na pontinha, mas tudo bem. O ponto aqui que eu quero te mostrar é o seguinte, se só essas duas forças aqui, se só essa força peso e esse apoio aqui e a disposição dessa barra for esse, é fácil você perceber que ela vai tombar, né? Ela vai girar. Essa força peso aqui, ó, vai fazer essa barra girar nesse sentido. Se eu quiser manter essa barra na horizontal do jeito que ela está aqui, eu preciso fazer uma força no sentido inverso. Eu tenho que fazer uma força de sustentação, que eu vou chamar de F1, nesse ponto aqui. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Então, a primeira observação é essa. O peso vai fazer a barra girar para um lado, a força F1 ela tem que ser aplicada de tal forma que ela tenda
a girar a barra no sentido oposto, no sentido inverso, tá? Então, em relação ao ponto A, esse aqui é o ponto, né? Esse aqui que eu quero destacar. Em relação ao ponto A, a gente pode calcular o torque tanto do peso em relação a A, tanto do peso quanto o torque da força F1. Né? Como que eu calcularia o torque da força peso? Observa que ela tenta tirar a barra num determinado sentido. Então, o torque do peso em relação ao ponto A seria o peso vezes a distância. Quem que é a distância? Essa distância aqui, ó. Eu vou chamar de dA. Certo? Nota que aqui, ó, já está no caso bonitinho. Ó. A distância dA é perpendicular ao peso P. Então, seria o peso vezes dA. E se eu fosse calcular o torque de F1? O torque de F1, supondo que ela está sendo aplicada aqui, né? Vai ser o F1 multiplicado pela distância dela, do ponto de aplicação até o ponto de rotação, dF. Então, o torque de F1 seria F1 vezes dF. Obviamente, você já percebeu que o peso faz a barra girar num sentido, o F1 faz a barra girar no sentido contrário, e você já deve estar imaginando que um sentido vai ser positivo e o outro negativo. E é exatamente essa a ideia. Como que a gente escolhe quem é positivo e quem é negativo? Você escolhe. Tá? Como eu já falei, lembra da regra da mão direita que eu tinha te mostrado? Ela vai aparecer de novo aqui várias vezes. Então, essa é mais uma das vezes que a regra da mão direita aparece. Tá? Então, pela regra da mão direita, é comum que você escolha o sentido positivo no sentido anti-horário. Tá? Isso é comum, mas não é regra. Tá? Só para deixar isso claro para você. Então, aqui o ponto importante é isso, marcar essa diferença entre o torque de cada uma das duas forças. Mas o que pode mudar nessa análise? Pode mudar o seguinte, eu posso querer fazer exatamente a mesma análise, só que agora mudar o ponto de referência. Eu não quero mais estudar o torque daquelas duas forças em relação a esse ponto A. Eu quero estudar por exemplo, o torque daquelas duas forças em relação, por exemplo, a um ponto B que está exatamente no meio da barra. Ah, mas por que você vai querer fazer isso? Não sei, depende do problema. O que eu quero te mostrar aqui é que você pode trocar o ponto em relação ao qual você está fazendo seu estudo. Isso é perfeitamente possível. Mas, quando você faz isso, você tem que lembrar que o torque da força em relação ao primeiro ponto, ao ponto A, ao ponto 1, seja lá o que for, não vai ser exatamente o mesmo em relação a outro ponto. Você tem que escolher o ponto em relação ao qual você quer fazer o cálculo. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, se você quiser fazer o cálculo, refazer os cálculos para o torque, tanto do peso quanto da força F1, você pode refazer. Só que agora, se você for refazer em relação ao ponto B, o torque do peso vai ser peso vezes zero. Veja que o peso não vai realizar torque em relação ao ponto B, porque o peso está atuando exatamente numa linha que passa pelo ponto que você escolheu, tá certo? Então ele não vai fazer a barra girar em torno desse ponto, tá? Mas você pode calcular o torque de F1. O torque de F1, naturalmente, né, não vai ser zero, mas vai ter um valor, F1 vezes o que eu estou chamando de dF, mas esse valor vai ser diferente do valor que a gente tinha aqui anteriormente, até pela questão da distância de aplicação, da distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Muito bem, a última coisa que eu queria falar a respeito de torque com você é que, justamente pelo fato de o sentido fazer diferença e eu já ter mencionado a regra da mão direita com você, é que torque também é um vetor. Torque também é uma grandeza vetorial. E é com a regra da mão direita que a gente determina qual que é a direção e sentido do vetor torque. Então aqui eu quis fazer uma graça, eu montei um sisteminha experimental muito rudimentar, mas eu acho que você vai conseguir entender a ideia. Que é mais ou menos o seguinte, observa aqui, ó. Eu tenho um disco aqui, tá certo? E eu tenho um ponto, um eixo de rotação aqui, ó. Então meu disco pode girar em relação a esse eixo de rotação, ó. Aqui, ó. Então observa, eu tentei dar destaque a essa linha vermelha aqui, ó, para o seguinte. Quando esse disco está rodando dessa forma, né, quando está girando assim, observa onde que eu vou aplicar aqui a força. Ó. Quando o disco está girando dessa forma,
Fazer assim, ó. Quando o disco está girando dessa forma, a rotação está acontecendo desse jeito, e ele gira dessa maneira aqui, ó, pela regra da mão direita, olha o meu polegar, ó. Meu polegar está vindo aqui, ó. O torque, então, está apontando, ó, no sentido positivo para cá, ó. Ele está apontando para cá, nesse sentido, ao longo desse eixo aqui, tá? Se a rotação for assim, ó, a rotação está sendo desse jeito, regra da mão direita, torque está vindo para cá, tá certo? Então, ó, rodou desse jeito, observa aonde que eu estou aplicando a minha força, olha aqui, ó. Vou trazer a barrinha vermelha aqui para trás, ó. Se eu aplico uma força aqui nessa direção e nesse sentido, olha o ângulo de 90 graus formado entre meu dedo e a linha vermelha. A linha vermelha aqui, ó, essa linha vermelha representa o R ou o D, enfim, a distância, né, do ponto de aplicação. Se é perpendicular, então eu posso fazer a conta daquele jeito que eu falei, né, que eu tinha mostrado para você. Então, quando eu faço isso daqui, que ele gira nesse sentido de giro, olha só, meus dedos fechando, regra da mão direita, sentido do torque tá para cá. E se ele estiver girando no sentido inverso, meu polegar está vindo para cá, ó. Então, o torque estaria no sentido inverso. O que teria que estar acontecendo? A força aplicada teria que estar sendo aplicada no sentido contrário. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui assim, ó. A força assim, ó. Faz esse cara girar no sentido contrário. Então, ó, meus dedos estão abraçando aqui. O torque está para dentro desse plano aqui.